Olá, boa tarde, bem-vindos ao Povo de Deus. Hoje estamos em Valverde, à conversa com Carla Vitorino. Muito boa tarde. Perguntava-lhe o que é que, ao longo da sua vida, não fez e gostaria de ter feito de forma diferente? Eu acho que nada, sinceramente. O facto de ter tido a história que tive, que depois eu penso que me vai colocar mais algumas questões, o facto de ter tido e ter ainda uma doença me fez pensar que não me falta absolutamente nada. Tenho tudo o que preciso. Lembrando e recordando aqui a sua infância, quais é que são aquelas saudades que guarda, aquelas memórias de coração? A infância foi boa, foi numa aldeia. Eu sou do Alqueidão da Serra, concelho de Porto Mós. Os meus pais eram imigrantes em França e não podiam ter filhos, supostamente. E eles vieram para Portugal já desesperados pelo facto de não poderem ter filhos e moraram na Marinha Grande. Eu da Marinha Grande tenho poucas recordações. Depois mudámos para o Alqueidão da Serra e aí sim tenho recordações. Tenho uma recordação que volta e meia me vem à memória, que era uma pedra, uma laje gigante que ficava numa zona inclinada da serra, em que nós brincávamos e era o nosso escorrega, só que um escorrega muito perigoso, porque nós sentávamos sobre pedras, segurávamos à pedra e escorregávamos sobre a laje de pedra. Pronto. E lembro-me muita vez, porque era muito, muito divertido. Um vale que agora já não existe, está urbanizado, mas o cheiro da serra, que eu aqui também tenho, mas a zona onde era a minha casa era praticamente só ela à volta, e lembro muito dessas brincadeiras de crianças do campo. Como é que, ao longo da sua vida, qual é que foi o grande desafio que sentiu mais? Então, o grande desafio, maior até hoje, foi enfrentar a doença, não é? Eu sou doente oncológica, tenho um linfoma de Hodgkin, que é uma doença oncológica na linfa, e esse foi o meu grande desafio, sem dúvida nenhuma, o desafio da minha vida. Como é que valoriza e qual é a sua ligação, a família, os amigos, qual é que é a importância na sua vida? Extremamente importante, sem dúvida nenhuma. Eles foram fundamentais e sempre foram, não é? Mesmo antes da doença, eu trabalho, ou melhor, eu trabalhava, o meu marido trabalha, tínhamos uma vida muito intensa e chegávamos sempre não muito cedo a casa, e o apoio familiar fundamental. Eu posso dizer que a minha sogra foi ela que criou as minhas 3 filhas, praticamente, com a ajuda da minha cunhada, e isso foi fundamental. Havia dias que eu, inclusivamente, não dormia em casa por motivos profissionais e estava sempre descansada, com tudo. E desde a escola, a alimentação, roupa, eu podia e pude sempre contar com elas. No período da doença, a mesma coisa, não é? Eu estive internada por vários períodos. E sempre que eu ia ser internada eu sabia que estava tudo garantido, porque a família e os amigos tudo se disponibilizou e tudo se fez sem mim, não é? Tudo correu bem. Nós hoje estamos à conversa em Valverde, e como é que foi também aqui ter vindo aqui parar? Então eu vim de uma serra e vim parar a outra. Eu sou originária do Alqueidão, entretanto depois fui estudar para Lisboa, e quando acabei a licenciatura, eu sou licenciada em Ergonomia, que tem uma componente de atividade física também, digamos, porque a função do ergonomista é encontrar o melhor local de trabalho para o trabalhador, e isso tem que ter em conta as posturas e posições do trabalhador e tudo o que possa ser uma causa para o mal-estar e para a saúde do trabalhador. E temos uma componente que é semelhante ao curso de Educação Física. Então eu tinha habilitação suficiente para dar aulas, e a primeira coisa que me apareceu foi muito perto de casa, foi em Porto de Mós, e era uma vaga para professora de Educação Física, e eu aceitei imediatamente, não é? Assim que acabei o curso, comecei logo a trabalhar. Foi nessa escola que conheci o meu atual marido, e que me fez vir morar aqui para Valverde, para outra serra. Falou-nos, e de certa forma a sua vida teve uma fase mais frágil. Como é que foi o encarar essa fase? Então, no início tudo corria bem, não é? Uma família feliz,
organizada, estruturada, estava tudo a correr bem, tudo parecia normal, tudo parecia controlado, não é? E de facto de cair uma bomba destas não é fácil, não é? Saber que afinal se calhar posso morrer amanhã ou que o meu marido vai ficar viúvo, as minhas filhas órfãs, é muito difícil lidar com isso. E eu no início lidei isso com as forças da Carla, não é? Porque eu sempre fui vista, e também o considero eu própria, que não tenho medo de desafios, que enfrento tudo, e enfrentei a doença como mais um desafio. É um problema, então vamos resolvê-lo. Os problemas são para se resolver. E enfrentei aquilo de uma forma muito fria, até como se não fosse nada comigo. Vamos lá resolver isto, então isto tem boas perspectivas, o médico falou dentro de um ano isto deve estar sanado. O facto é que não foi nada disso que aconteceu, não é? Foi uma doença muito complicada, e está a ser, e pronto, tem que ser encarada não só com as nossas forças, e esta situação tem que ser levada avante, e a nossa vida tem que continuar, mas as nossas forças não chegam, e a mim não me chegaram. Ao segundo ano eu não aguentava mais, eu disse: eu não sou capaz, eu não consigo levar isto em frente. Foi aí que a minha fé se aprofundou, muito mesmo, e que tudo mudou. A partir do momento em que eu me virei para Deus e me entreguei a Deus, minha vida mudou completamente. Até as análises mudaram, tudo começou a mudar, inclusivamente nos tratamentos médicos, tudo começou a dar certo. E eu cada vez com mais força, e as coisas a darem certo, e eu cada vez com mais força, foi inacreditável. E nas suas orações, por exemplo, o que é que pede a Nossa Senhora? Qual era a sua maior entrega? Nossa Senhora, peço-lhe para ser como ela. Sou serva de Deus, estou disponível para o servir e espero ser como ela. Única, sempre atenta, protetora, carinhosa. É isso que eu peço. Qual é que era o apoio que teve, as mensagens que recebia, como é que se sentia nessa fase? Eu recebia tanta mensagem, na verdade algumas delas eu nem respondia porque eu não tinha tempo, não é? Então os meios de comunicação hoje há tanta coisa, o WhatsApp, o Messenger, no Facebook, numa página, num grupo que foi criado quando da recolha de sangue que fizeram para mim, com a colaboração dos laboratórios Beatriz Godinho. Era tanta mensagem, eu sentia-me tão querida, tão amada, eu pensei: como é que é possível estas pessoas todas estarem preocupadas comigo? Eu de facto faço aqui alguma falta, não é? Foi muito importante, sem dúvida nenhuma, muito, muito importante, e continua a ser. As pessoas perguntarem como é que estás, pronto, a sua preocupação constante em como é que as coisas estão, é muito importante, sem dúvida. Quando sentiu esse apoio, quando as pessoas realmente se juntaram, como é que foi essa iniciativa? Como é que foi ter tantas pessoas? Foi muito bom. Eu não fui, eu fiquei em casa, mas fizeram um direto na altura, e as coisas que mandaram, porque são recolhas de análises específicas, e tiveram que vir os materiais de recolha, tiveram que vir de Lisboa, de uma entidade que se chama o CEDAS, em que fazem uma recolha específica de sangue para material específico, com utensílios específicos. E o material que mandaram de Lisboa não chegou. O próprio laboratório teve que colocar material seu, o laboratório Beatriz Godinho, porque não chegou. Ou seja, foi muito melhor do que a melhor das expectativas, inclusivamente o laboratório, que está habituado a fazer este tipo de iniciativas. Elas próprias disseram que foi mesmo muito bom. E eu fiquei maravilhada, porque ainda por cima fizeram um direto, pessoas a dirigir-se a mim: Carla, força, vou ser eu, estás a ver, é este sangue que vai para ti. Foi muito, muito bom, muito bom. Uma energia e uma onda de amor inacreditável. Perguntava-lhe qual é que é a maior lição de vida. A maior lição de vida é que nós pensamos que controlamos tudo e não controlamos absolutamente nada. Nada. Porque de um momento para o outro, e vê-se agora, não é? O exemplo não precisa de ser a minha doença. Temos aqui o Covid-19, não é? Que quem pensava que controlava viu que não controla nada. Em 15 dias, o mundo deu uma volta inacreditável. Em 15 dias, não é?
Por isso a gente temos que aceitar que de facto não controlamos. Como é que a fé, e agora que falou também nesta situação que vivemos, como é que a fé pode ser uma força e uma esperança? A fé, eu acho que é a única forma de vivermos uma vida feliz. Porque a fé não nos tira os sofrimentos, não nos tira as preocupações, os medos e as angústias. Elas continuam, mas são sempre suportados por esta fé, por este acreditar que amanhã será melhor. Não é? É, no fundo, ir andando sem chão, mas o chão vai-se construindo à nossa frente. É isso que me tem acontecido. Não é? Todos os dias, ainda ontem estive no EPO, é muito complicado. Não é? Os dias antes da consulta é muito complicado. Esperar o resultado das análises, mas eu vou e bem disposta. Ontem fiz um penteado especial, pus o cabelo todo em pé para ser motivo de risada junto das enfermeiras, como eu fiz várias vezes lá durante o Carnaval, também me mascarei, e tentar ser sempre uma fonte de alegria para os outros. E como é que é ser essa fonte? De onde é que vai buscar essa energia? À fé, sem dúvida nenhuma. Acreditar no que está para acontecer. Isso, e eu tive a certeza, desde muito cedo, que isto ia acabar bem. Eu não sabia era quando, demorou muito tempo, não é? Mas se lermos a Bíblia, e agora dediquei muito mais a isso, porque eu era uma cristã de picar o ponto, atenção, isto foi uma volta muito grande, foi de 180 graus, porque eu ia à missa, eu estava lá e estava a pensar o que é que ia fazer à tarde, o que é que ia cozinhar para o almoço, se a roupa estava passada, pronto. Como eu acho que sou a maioria dos cristãos, infelizmente, não é? Eu era assim. E então a fé deu uma volta completa à minha vida, não é? Deu um sentido novo à minha vida, deu sentido ao sofrimento. E se nós conseguirmos dar sentido aos nossos sofrimentos e às nossas tribulações, tudo é levado muito mais facilmente, porque sabemos que o objetivo é aquele. Temos que passar por isto, mas o objetivo é aquele. E é um bom objetivo, e é uma oportunidade de crescermos, de melhorarmos, de amadurecermos, de ficarmos mais moldados ao jeito de Maria, por exemplo, não é? Tendo este exemplo também de Maria, como é que, se pudesse deixar uma mensagem para todos aqueles que, de certa forma, indireta ou diretamente, já passaram por uma fragilidade deste tamanho, o que é que gostaria de dizer? Deus nunca nos abandona, nunca. Por mais triste e mais terrível que tenha sido o nosso passado, as nossas atitudes, Deus ama-nos a todos de igual forma e está de braços abertos e nunca nos abandona, nunca. E eu posso dizer que sou mais feliz hoje do que era antes da doença, mas muito mais, muito mais. Quais é que são as grandes paixões da sua vida? A minha família, Jesus, amo Jesus, que é o centro da minha vida, é a minha família, não preciso mais nada. Tem algum sonho? Qual é o seu maior sonho? Alguma coisa que gostasse? O meu sonho é andar por cá quanto mais tempo melhor. Gostava muito de ter a oportunidade de ver as minhas filhas casar, de ser avó. Adorava. Vamos ver. E como é que é hoje, e com essa alegria que transmite, como é que é hoje, como é que olha para o futuro? Como é que vê o dia da manhã? Com esperança, sempre. Motivada pela fé, obviamente, não é? Porque se eu me basear nos factos, nas evidências, nos relatórios médicos, sim, eu viveria angustiada, triste, à espera da morte. Era isso que acontecia. Com a fé as coisas são diferentes, porque eu acredito que vou andar por aqui ainda há alguns tempos, não é? A fazer chorar algumas pessoas também, a dar o meu testemunho que pode ajudar, não é? E penso que já ajudou algumas pessoas. Está nas minhas intenções, não digo que seria um sonho, mas eu acho que é mais quase que uma obrigação. Vou escrever um livro em que
pronto, parte precisamente da doença e da reviravolta que a nossa vida pode dar, que no início parece para pior, mas depois acaba por ser para melhor. Portanto, nunca alguma vez sentiu que o mundo estava a ruir à sua frente? Durante 1 hora depois da notícia que tinha um cancro, sim. Passou depois porque, como disse há bocadinho, eu dei pontapés no carro, eu bati no capô, gritei. Estava sozinha em Lisboa quando recebi a notícia. Isso durou aí 1 hora. Porque depois, então, respira fundo, então, temos este problema para resolver, onde é? E eu própria fui do sítio onde estava e que recebi a notícia, que era no Hospital Cufo de Descobertas, onde eu estava a ser seguida. Eu própria fui ao IPO no mesmo dia, apresentar a documentação e dizer, passa-se isto, preciso ser seguida aqui. E tive essa frieza, consegui começar logo a tratar dos papéis e dar logo andamento ao processo junto ao IPO, porque também foi outra dificuldade que tivemos, foi que o seguro, a partir do momento que verificou que era um problema oncológico, começou a recusar-se a pagar, não é? Pronto, mais outra história no meio disto tudo, não é? Aconteceram muitas coisas durante estes 3 anos. Tive um descolamento de retina, fiquei sem ver de repente do olho esquerdo. O meu marido não estava em Portugal. A minha filha fazia anos no dia seguinte e tinha amigas convidadas para vir aqui para a festa de casa. E eu agarrei no carro e fui a Santarém e disse, eu estou com um problema e eu estou a deixar de ver porque a visão foi ficando com um campo negro e aumentando cada vez mais. E a senhora disse, só temos urgência oftalmológica à quarta-feira. Pois, mas eu não posso esperar. E agarrei no carro e fui para Lisboa a ver metade de um olho. Com a ajuda de Deus Nosso Senhor, correu tudo bem. E depois ainda vim para casa, praticamente já sem ver, e no dia seguinte voltei para ser operada ao descolamento de retina. Pronto, aconteceram muitas coisas. E acho que depois foi sair do Santa Maria, direta para o IPO. Pronto, foi assim uma série de... Mas correu tudo bem. Pronto, correu tudo bem. Hoje em dia nós vivemos momentos em que estamos também a reaprender certos hábitos e a voltar a viver. O que é que acha que também esta pandemia nos veio modificar enquanto pessoas, os nossos valores? É assim, eu tive a minha pandemia pessoal. Eu fiquei isolada do mundo antes disto começar, não é? Eu já estava habituada a estar sozinha, a usar máscara, a desinfetar as mãos 30 vezes por dia. Tudo isto são rotinas que uma pessoa transplantada tem que ter, não é? Então, quando isto começou, isto para mim era rotina e eu só pensava, olha, afinal, quem está em quarentena não sou só eu, é o mundo todo. Toda a gente isolada, toda a gente a usar máscara, toda a gente a desinfetar mãos. Isso era a minha rotina e foi durante o primeiro mês. Porque, entretanto, começaram a existir restrições também no IPO, com medo porque eu, neste momento, sou uma pessoa muito frágil, não é? Em termos de saúde. Porque, apesar de já ter tido um exame que revela que a doença não está presente, a minha imunidade está muito frágil. Só para terem um exemplo de quão frágil está, eu vou ter que fazer as vacinas todas, porque eu não estou imune a nada neste momento, não é? Por isso, acho que a minha doença e o meu confinamento fizeram com que tivéssemos, a nível pessoal e familiar, o mesmo que acontece a nível mundial, não é? E eu acho que o que nós sentimos em casa e em família, que foi a necessidade de estarmos juntos, nos abraçarmos, foi tudo ainda muito mais sentido devido à minha doença, não é? Que obrigava ainda a muito mais constrangimentos. Pronto, eu acho que a grande lição que desta pandemia é que, mais uma vez, sozinhos não conseguimos e não conseguimos controlar nada. Porque vem um vírus e muda tudo completamente, não é? E é interessante que é bom ver que durante 15 dias o planeta mudou, não é? Voltaram a existir animais onde não se viam há anos, espécies que estavam em extinção voltaram a aparecer, ou seja, parece que tudo quis começar a voltar à normalidade, não é? E muitas coisas acho que vão perdurar, e ainda bem, não é? Novos hábitos, novas formas de vida, e eu espero que algumas delas se mantenham, porque o mundo está completamente desregulado, não é?
Muito obrigado, foi um gosto. O prazer foi meu. E a nossa gente é assim. E estivemos à conversa com Carla Vitorino em Valverde.